Bom, pessoal, estamos ao vivo com o pessoal do online. Então, eu estava aqui desabafando com o pessoal do presencial e agora eu estou desabafando com o pessoal do online. Já fiz terapia hoje, estou bem melhor, estou relaxadíssima para a aula até as 10h30 da noite. Nós estamos no curso de 1000 frases. É um curso que tem revisões pontuais e também correção de frases. Vocês que estão assistindo hoje a aula ao vivo vão pegar o curso já pela metade. Então, nós paramos na aula passada na frase 185. Detalhe que eu falei com o Pedro assim, Pedro, meu material tá diferente, o meu tá na 206. Robson vai arrumar um material para mim e eu vou olhar aqui qual que é. Me presta só aqui, só para um negócio. Não. Quanto à flexão, corrija as frases que apresentarem o quê? Irregularidade. Fala com o Pedro da 186 para frente. E para conferir se no YouTube os meninos têm da 186 para frente. É bom que eu já vou dando a revisão, que aí o pessoal vai entendendo como é que funciona. Nós vamos numa revisão pontual. Então aí eu tenho um tema que é flexão, o quê? Verbal. É esse tema que a gente vai revisar. Então, o curso todo é sempre uma pequena revisão acerca do tema que vai ser cobrado nas frases. E na sequência a gente corrige as frases que são pertinentes àquele tema. E ao fim do curso a gente também faz provas o quê? Completas, beleza? E eu tô de menopausa também, que eu tô achando a sala insuportavelmente quente. Viu, Robson? Eu falei que eu tô na menopausa. Você, por favor, ligue esse ar-condicionado. Aí ele vai falar comigo assim, já tem 2 ligados. Liga os 5. Isso foi a Coca-Cola que eu tomei. Difícil, gente. Eu suspeito, Robson, que o daqui da frente, você colocou ele só ventilando. Não é possível, porque ele não tá... É porque a sala encheu de uma vez. Aí vocês chegaram com o calor humano da rua, né? Entendi. Calor humano para o seu momento de terapia. Isso, ótimo. Calor humano para o meu momento de terapia. É bom que os meninos trouxeram até uma torta desse tamanho. Gente, o que é isso? Toda quinta aqui vai ter lanchinho coletivo? Foi o feito na história, sabe? De um ano inteiro filmando o lanche de todo mundo. Ô, Igor, pode reclamar que esses meninos estão fazendo bullying, tá? Eu vou dar advertência, igual na escola. É o Robson já no início. Tira os óculos, ô Igor. Eu não tô fazendo bullying, tá? Eu preciso comer a torta. Então, nós estamos em flexão verbal, mais especificamente conjugação. Então, vou fazer uma revisão rápida dos casos que são mais cobrados em prova. Então, nós vamos fazer 10 grupos aqui para a gente entender melhor. Primeiro é o grupo do Mário. Quais são esses verbos? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar, odiar. Qual é a regrinha? Todos se conjugam como o verbo que? Odiar. Então, mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar, odiar, todos eles se conjugam como o verbo odiar, beleza? Então, nesse caso aqui, eu falo eu odeio, isso no presente dou o quê? Indicativo. Tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles o quê? Odeiam. Então, eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles o quê? Odeiam. Conjuguei esses verbos aqui, beleza? Aí eu tenho lá, por exemplo, o presente do subjuntivo, que também cai muito. Que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie.
que nós o quê? Odiemos, que vós odieis, que eles o quê? Odeiem. Obrigada. Então, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie. O negócio é que lá na prova provavelmente não haverá o verbo odiar, né? Quem que vai cair? Mediar, remediar. Então aqui, ó, espero que ele intermedie o acordo. O problema é o povo, em vez de fazer intermedie, fazer o quê? Intermedie. Então, vou colocar assim, ó, espero que ele intermedie, não intermedie. Isso aqui está errado. Então, espero que ele intermedie o acordo. Eu falo assim, ó, o governo medeia situações de conflito. Tem que ser o governo medeia. Não pode ser o governo que media. Então, o governo medeia e não o governo media. Então, espero que ele intermedie o acordo. O governo medeia situações de conflito. Não media e nem intermedia, que é o jeito que a gente gosta de falar. Então, basicamente, todos esses verbos são conjugados como verbo qual? Odiar. Ok, tudo bem? Aí a gente está no grupo 2, que é o grupo do SACIP. Então, sempre nós vamos fazer uma revisãozinha em termos de algum conteúdo que é relevante para vocês, tá? Caso a pessoa queira ler o contrário, né, se for um pouco mais imoral, um pouco mais obscena, em vez de Saci, porque eu sempre penso em Saci Pererê, a pessoa pode ler o contrário, né? Também funciona. Vai do gosto de cada um. Eu estou sempre valorizando o folclore nacional, né? Então, vou de Saci. Então, sobrevir, advir, convir, intervir, todos se conjugam como o verbo vir. Então, todo mundo conjugado como verbo vir. Eu já tenho uma noção dos tempos e modos que são mais cobrados em prova. Então, vou trabalhar acerca desses tempos e o quê? Modos. Aqui a gente sabe também que esses verbos apresentam como base o quê? Vie. Então, eu tenho eu venho, logo eu sobrevenho, advenho, convenho. Ele o quê? Sobrevém, advém, convém. Eles sobrevém, advém, convém. Só que aí vai ter acento agudo no singular e circunflexo no plural quando se tratar de um derivado. Vai acontecer isso. E aqui pretérito, perfeito do indicativo. Eu sobrevim. Ele o quê? Sobreveio. E aí, por isso eu falo, ele interveio, por exemplo, não é? Eles intervieram, aqui ó, ele interveio. Eles intervieram. Aí eu falo, se eu, o quê? Interviesse. Então, eu falo, ele interveio, eles intervieram. Se eu interviesse, se ele o quê? Intervier.
Beleza? Então, nesse caso aqui, eu ia ter uma frase lá assim, ó. Ele interviu ou ele interveio no tema? Então, ele interveio no tema, beleza? Se ele convisse comigo ou conviesse comigo? Se ele o quê? Conviesse. Perfeito? Pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo, pretérito perfeito indicativo, presente do indicativo. Se ele provisse ou proviesse de um lugar frio? Proviesse. Se ele proviesse de um lugar frio, estaria morrendo de calor em Belo Horizonte hoje. Né? Se ele proviesse. Mas 4 graus é pior, tá, gente? Vamos orar pelo calor e agradecer. Ah, gente, não gosto de frio, não. Se eu morasse em lugar frio, até minha vida sexual seria afetada. Não ia aumentar, não. Não, mesmo esquentando, eu ia me recusar a fazer sexo. Só se bebesse muito, ou se o lugar tivesse aquecedor, muito potente. Não, até minhas aulas não iam render, gente, porque eu vou ficando encolhida. Hoje pela manhã eu tive uma reunião, e aí o cara tava na reunião comigo, eu quis dar um sinalzinho que tava frio, né? Eu falei assim, nossa, tá um frio aqui, né? Meu pé tá descoberto. Ele falou assim, é um calor lá fora, eu odeio o calor. Pro frio você tem como resolver, o calor você não tem. Eu já entendi, era um sinal, tipo, não mexa nesse ar-condicionado. Ai, ai. Agora tá uma temperatura amena. Calor demais também é ruim. Aqui dentro. Não, lá fora tá quente pra caramba. Os Belo Horizonte tá pegando. Mas o cara falou tão enfático, falou assim, pro frio você tem solução, põe uma blusa, pro calor você não tem. Eu olhei e falei, deixa eu pegar minha insignificância, vou nem debater. Beleza, o grupo do SACIP, todo mundo conseguiu entender. Então, ele interviu, não tem o certo, é ele o quê? Interveio. Isso cai muito ou pouco, gente? Isso despenca. Quem ama, FCC. A FCC sempre se superando, mas sempre cobrando os mesmos conteúdos. Sempre se superando, porque cada prova ela é um flash. Vai ficando mais difícil, mais estranho. Só que, ao mesmo tempo, quando você vai olhar no cerne, na base, na íntegra, tá vozes verbais ali, tá a flexão do verbo ali, tá tudo igual. É uma questão de você, como é que fala, entender como ela está cobrando. Né? 3, nós vamos colocar assim, ó. Derivados de ver com conector Então, derivados de ver com conector apresentam como base vi. Quer dizer, se o verbo tiver conjugado, o que vai aparecer nele vai ser vi. Com conector, conector que, se, caso, embora. E aí, derivados de ver, o que vai ser? Prever, antever, rever, entrever, mais o próprio verbo que ver, né? Que eles vão seguir a lógica do verbo ver. Então, derivados de ver com conector apresentam como base vi. Então, aqui, ó, se ele prevesse ou se ele previsse o que aconteceu?
Então, o certo se ele previsse e não se ele o quê? Prevesse. Quando o rapaz rever ou revir o acordo? Quando o rapaz revir o acordo. Não tem um conector aqui, então a gente vai usar quando o rapaz revir. Se você me ver na rua ou se você me vir na rua? Se você me vir na rua. Então, se você me vir na rua, cumprimente-me. Não vai ser se você o quê? Me ver na rua. Se você me ver, não precisa nem me cumprimentar, que senão você vai, né, espantar os alunos, vai falar assim, não estou sabendo nada. Então, se você me vir, você me cumprimenta. Mas também não faz uma coisa que eu odeio, principalmente vocês do presencial, que eu do online, obviamente, eu não reconheço na rua, mas eu reconheço vocês. Aí vocês passam ao meu lado, assim, aí a pessoa dá aquela olhada, porque ela também te conhece, obviamente, mas aí ela deve pensar assim, ela não sabe quem que eu sou, não me conhece, não vou cumprimentar. Quase que eu falo, tchau, oi, sou sua professora. Não, conheço vocês, não tem a menor condição. Aí quando a pessoa fica olhando e não fala nada, aí eu falo, oi, eu sou sua professora, você já foi meu aluno. Uai. Pois é. Não, gente, eu sou ótima de memória. Se eu vir a pessoa uma vez, a chance de eu esquecer é zero. Se eu reconheço com muita facilidade, uma vez. Eu lembro dos meus alunos ninfetos, assim, meninos de 8º ano, 9º ano, aqui do Pitágoras, eles moram aqui no bairro, né? Então hoje é muito comum encontrá-los na rua. Aí às vezes eu vejo que eles olham e eu falo, fui sua professora, tá? Deixa eu só te avisar. Se você não está lembrando, a titia está lembrando. Você era o capeta ainda. Tem uns que você fala assim, gente do céu, isso aqui era coitado da mãe. Não, eu pergunto se mudou. Eu falo, você tá melhor, filho? Derivados de vir com conector apresentam como base vir. Os derivados de vir a gente já tinha colocado ali no SACIP. Basicamente, você vai ter sobrevir, advir, convir, intervir. Então, todo mundo vai ter como base o quê? Vir. Então, eu falo assim, ó. Se ele provisse ou proviesse de um lugar frio, estaria com calor. Como é que vai ser? Proviesse. O rapaz que intervia ou o rapaz que intervier no fato?
Então, o rapaz que intervir ou o rapaz que intervier? O rapaz que intervier. E o conector está aqui, no caso, é um pronome relativo. Aí a gente está no 5, nós vamos até o 10 na revisão. Eu tenho lá assim, ó, derivados de por com conector apresentam como base. Qual vai ser a base? Use, puser, do jeito que você quiser falar. A pronúncia fará, né? Vai ser ótimo, do jeito que você quiser falar. No verbo mesmo, a pronúncia vai ser o quê? Puser, né? Então, derivados de por, repor, propor, e aí perde o acento, né, gente? Supor, interpor, compor, sobrepor, e tudo que você conseguir imaginar que termina com o quê? Por, mais o próprio por. Então, eu falo assim, ó, se ele supôsse ou supusesse o que sinto, dar-me-ia uma chance. Se o moço falasse assim, né, gente? Como você sabe que ele vai passar no concurso, eu dava chance. Então, se ele supusesse o que eu sinto, dar-me-ia uma chance. Alexandre, meu marido, me conquistou falando essas coisas. Demonstrou. Ele me pegou pelo ponto fraco. Isso mesmo. Ele mandava umas mensagens tão bem escritas que eu falava assim, nossa, ele passou por revisor, não tem condição. Outro dia o irmão dele falou lá em casa, falou assim, ele me punha para revisar essas mensagens. Eu falei, faz algum sentido. Tava um texto muito bom para ser escrito com uma só mão. Tudo certo. Mas depois que já conquistou, de vez em quando vem umas coisas que eu falo assim, valha-me Deus Nosso Senhor. De onde você tirou essa palavra? Aí ele sempre manda assim, é o corretor. Eu falo, você cedilha corretor? Tem jeito não. É o corretor que ele não usa mais. A pessoa que interpor ou a pessoa que interpuser recurso terá direito à resposta. A pessoa que interpuser. Não tem isso aqui. O conector está aqui. E os derivados de ter com conector apresentam como base o quê? Tiver. Então eu falo assim, ó, a pessoa que obter ou a pessoa que obtiver? Obtiver. Então eu falo assim, ó, a pessoa que se abster ou a pessoa que se abstiver de votar terá de se justificar. Abstiver. Se ele acontece
ou se ele a contivesse. Diminuiria o problema. Então, se ele a contivesse e nada de contesse. Então, derivados de ter com conector apresentam como base tiver, obtiver, detiver, mantiver, entretiver, contivesse, dispusesse. Eu já passei por de cima, tá? Só para você assimilar. Dispor, dispusesse. E aí, a eufonia também vai ficando mais fácil quando você lida com esses verbos bem conjugados. Hoje uma pessoa até mandou uma dúvida lá no Facebook, falou assim, se eu, ao ler um jornal, prestar atenção nas conjugações dos verbos, você acha que eu assimilo? Eu acho que é possível, só existe um risco, né? O jornal está com a conjugação errada. Não, assimilar é possível. Às vezes eu assimilo várias coisas a partir da leitura. Até regras que eu desconheço, lendo, eu assimilo. Mas assim, eu vou ler Machado de Assis, que eu tenho certeza que ele gostava de uma norma culta, um Olavo Bilac. Ou seja, eu já vou naquilo ali que eu sei que é norma culta até pingando, né? Porque dependendo do jornal que você... Principalmente os jornais veiculados na internet, a orientação para o redator é uma linguagem mais o que flexível, menos hermética. Então, um texto de blog, aí, ao ser uma linguagem mais flexível, não é nem que vai ter erro. De repente, não vai aparecer nenhum verbo que acrescente alguma coisa na sua vida. Concorda comigo? Tipo assim, os verbos vão ser super básicos. Vai ter uma escrita menos elaborada, exatamente. Se for até para você olhar o tempo e o modo, aí tudo bem, né? Porque o tempo e o modo, que a gente viu na aula passada, vocês estão lembrando ainda, que a gente fez uma tabelinha de tempos e modos. Então, o tempo e o modo faz todo sentido, porque o tempo e o modo é só a terminação do verbo, é a desinência. Dia, futuro do pretérito indicativo. Vá, pretérito imperfeito indicativo. SSE, pretérito imperfeito subjuntivo. Então, para questões de tempos e modos, beleza. Mas para assimilar a conjugação correta, aí já a funcionalidade é menor. Então, aqui, ó, requerer não é derivado de o quê? Querer. O verbo querer, ao ser conjugado, ele apresenta a letra S. E o verbo requerer, ao ser conjugado, apresenta a letra R. Então, eu falo assim, ó, ele requereu e não ele o quê? Requis. Então, ele requereu, eles requereram, se ele requeresse, se ele requerer. Não existem Então, não existem formas como requis, requisesse, requiseram. Essas formas são inadequadas. Essas daqui estão com a letra o quê? Trocada. E essa é uma dica importante, porque a gente supõe que o requerer é derivado de querer. Só que requerer não é o mesmo que querer de novo, né? Não é querer duas vezes. Se você quer a pessoa de novo, você vai requerer a pessoa?
Não, né? Requerer é sinônimo de solicitar, pedir, rogar. Beleza? Prover e precaver não são derivados de ver. Apresentam com conector Então, prover e precaver não são derivados de ver, apresentam com conector a letra E, o quê? Na base, beleza? Então, se ele provesse ou provisse a casa do necessário? Se ele o quê? Provesse, não é isso? Nada de o quê? Provisse. Se ela se precavesse ou se precavisse mais? Então, se ela se precavesse. E não se ela se precavisse. Então, prover e precaver não são derivados de ver, apresentam com conector a letra E na base. Até aí, tudo bem? Precaver e reaver. O que acontece com precaver e reaver? Eles são defectivos, não é isso? Então, precaver e reaver são defectivos. Não apresentam formas com NH ou J. Porque é comum a gente fazer frase assim, espero que ele reaveja o documento. Só que aí eu não posso usar reaveja. Ah, o que eu ponho no lugar? Como ele é defectivo, tem que ser um sinônimo. Espero que ele recupere o documento, né? Vou pôr um roubado aqui, porque senão você pode pensar que é sinônimo de reveja, né? Aí ia estar errado do mesmo jeito. Espero que ele reaveja o documento que roubado, no sentido de recupere, não é isso? Só que não existe essa forma. E como ela não existe, o que eu tenho que usar é um sinônimo de recupere. No passado existe, tá? Eu precavi, tu precaveste, ele precaveu. Passado existe. É porque as formas defectivas, elas afetam, na verdade, ao presente do indicativo e os derivados do presente do indicativo. Ou seja, presente do subjuntivo, igual está aparecendo aqui, imperativo, afirmativo em parte, e todo o imperativo que negativo. Ou seja, quando eu falo que um verbo é defectivo, eu estou dizendo que são afetadas formas do presente do indicativo, todo o presente do quê?
subjuntivo, todo o imperativo negativo e parte do imperativo que? Afirmativo. É menos tu e vós. Então, espero que ele reaveja o documento, recupere. Desejo que ela se precavenha. Isso está errado. Tem que ser desejo que ela se previna, se cuide. No passado, tais verbos existem normalmente, tá? O que acontece é que eles não apresentam formas com NH ou J. E aqui, basicamente, você está falando desses tempos, ó. Presente do o quê? Indicativo. Presente do subjuntivo. Imperativo afirmativo. Imperativo o quê? Negativo. Então, nessas formas aí, você não vai encontrar NH ou J. E é muito provável que você tenha que usar o quê? Sinônimos. Não é muito provável? Beleza? Aí eu tô na regra 10 e a última que nós vamos revisar. Nós vamos falar sobre os verbos reaver, então eles apresentam com conector ou na base, beleza? Se ele reavisse, reavesse ou rehouvesse o documento? Rehouvesse. Então, se ele o quê? Rehouvesse. Nem reavisse, nem o quê? Reavesse. Faria o que lhe aprazesse ou aprovesse? Faria o que lhe aprovesse. Oi. Tá, por isso que a gente está colocando com conector. Porque com conector eu já sei que vai aparecer pretérito imperfeito do o quê? Subjuntivo e o futuro do subjuntivo, beleza? Aqui eu tô te dando só dicas de conjugação, não tô te dando uma aula de conjugação o quê? Completa. Então tô pegando os tempos e modos que caem mais e trabalhando isso. Se fosse, por exemplo, no curso de português Go, de português total, aí eu te dou uma aula de verbo com todos os tempos primitivos, tempos o quê? Derivados, e te explicando exatamente de onde veio a base, que no caso a gente tira da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, beleza? Aí nesses cursos mais concisos, vamos dizer assim, o que eu estou tirando é exatamente a fundamentação. De onde eu tirei essa regra? Eu sei que está certo, pode confiar, né? Mas é por causa disso, é porque a base vem do pretérito perfeito do indicativo. E eu sei que o pretérito perfeito do indicativo ele vai fazer o pretérito mais que perfeito do indicativo, que é pouco cobrado em prova, o pretérito imperfeito do subjuntivo, que já é muito cobrado em prova, e o futuro do subjuntivo, que é muito cobrado. Não é isso? Então, aqui, ó, se eu pegasse uma base, eles rehouveram.
terceira do plural menos a desinência rã. Isso daqui é do pretérito perfeito do o quê? Indicativo. Pretérito perfeito do indicativo formou a minha tal base. É a terceira menos a desinência rã. De modo que a minha base vai ser qual? Reouve. Beleza? Com essa... Desculpem. Reouve. Com essa base, o que eu vou fazer? Vou fazer pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Eu já sei que quando eu tenho subjuntivo, aparece o quê? Conector, beleza? Então, eu já sei assim, ó, que vamos colocar mais se, vou pôr se nos dois, porque não precisa ser se quando, eu consigo ter que, ó, que, né, eu preciso ter um conector, beleza? E eu posso ter se mesmo com o futuro, se ele reouver o dinheiro, por exemplo, tá? E aqui não tem conector, então aqui vou pôr um risquinho, ok? Aí eu tenho que colocar a base, no caso aqui eu já sei minha base, qual que é? Reouve. Mais as desinências, que no caso aqui são desinências, inclusive o quê? Fixas. Eu rehouvera, tu reouveras, ele rehouvera. Nós rehouvéramos, vós reouvereis, eles reouveram. Isso é fixo, não vai mudar. Nunca. Se eu rehouvesse, se tu rehouvesse, se ele rehouvesse. Se nós rehouvéssemos, se vós rehouvesseis, se eles rehouvessem. Se eu rehouvesse, tu reouveres, se ele rehouvesse. Se nós reouvermos, vós reouverdes, eles reouverem. Beleza? Então, aqui, o que eu fiz? Dicas de o quê? Conjugação, ok? No curso completo, eu dou as dicas, só que em vez de dar só 10, eu te dou algumas mais. São 4 aulas só de verbo. Mas antes de te dar as dicas, eu te explico de onde que eu vou tirar cada uma das dicas. Beleza? Mas aí nós estamos falando de um curso que você tem que ter pelo menos 100 horas para assistir português. No total, já dou isso. Nas preparações permanentes, tá? E aqui eu estou imaginando que você já fez alguma coisa e está querendo o quê? Resgatar essa matéria. Que aí, para resgatar, essas dicas aqui são as que mais caem mesmo. Tipo assim, se você olhar a prova, pegar agora, eu vou pegar um monte de questão no que é concurso de verbo, tá? Principalmente focando na FCC, que acaba sendo uma matéria relevante para essa organizadora. E tentar fazer com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Beleza? Ok? Sim? E o aluno também tem que entender, né, gente? Cada curso vai acabar tendo um objetivo por causa da extensão do curso mesmo. Seu objetivo aqui é revisão mais sucinta, prática, isso, prática, conhecer frases, ser feliz no final. O que não impede que vocês perguntem e que eu revise coisas desse tipo e te explique de onde veio, tá? Pode perguntar à vontade, não tem problema algum. Oi? Se eu colocar o faria ali, é. Tá. Mas aí, quando a questão da colocação do nominal... Mas eu não coloquei pronome ali, não. Então, quando eu não colocar... Posso começar a ver a frase com o futuro, né? Eu não posso começar a frase com pronome oblíquo o quê? Átono. Esse aqui não é pronome oblíquo átono, não. É demonstrativo. Faria aquilo que lhe aprovesse. Agora, vamos supor que em vez de faria, o que lhe... Far-me-ia um favor. Aí tem que ser far-me-ia. Não pode ser o quê? Me faria. O que talvez te deu confusão, porque você viu esse parzinho aqui, né? Mas esse o aqui não tem nada a ver com o verbo que fazer. Provavelmente. Deu para você entender de onde que veio isso aqui? A base é fixa, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu quisesse facilitar a sua vida, eu quero só essas bases
Reaver, você já sabe. Reouve. Aprazer, aprove. Caber, coube. Saber, soube. Trazer, trouxe. E haver, houve. Aí, só colocar as terminações, porque as terminações são sempre fixas. Então, se você mantiver as terminações ali, vai dar tudo certo. Deu para entender mesmo? Não, não faz diferença vir da segunda ou da terceira. Na verdade, não é que as outras vêm da segunda. É porque você tem 3 pessoas que a base sempre vai ficar igual, tá? Quais são essas pessoas? Segunda do singular menos STE, segunda do plural menos STES. Então, se você viu, por exemplo, em outra aula com outro professor, a base a partir da segunda, ela consegue, é a mesma base. Aqui, ó, se eu fizer aqui, ó, reouveste, reouvestes. Aí tirei, eu vou obter a mesma base. Eu, como as 3 são sempre iguais, independentemente do verbo, beleza? No pretérito perfeito indicativo, eu prefiro trabalhar com a terceira, porque provavelmente é a que você sabe o quê? Conjugar, é a que você sabe mais. Só que se algum professor te deu que é a segunda, ele falou verdade. Pode ser segunda do singular, segunda do plural ou terceira do plural indistintamente. Em qualquer verbo, essas 3 formas vão ser responsáveis por uma mesma base. Beleza? Até no livro Português Descomplicado, na aula eu dou a terceira, mas no livro eu coloco as segundas e o quê? Terceira. Já imaginando que às vezes um aluno assistiu a aula e alguém deu as segundas. E é isso, gente. Estudar sempre, tirar as dúvidas, porque o seu sucesso depende um pouco disso também. Se você acumular muita dúvida, o que vai acontecer? Chega na hora da prova, você vai ser um pocinho de dúvidas. O beneficiário, tirar a dúvida. Beleza? Sobreviveram? Vamos para o lado de cá. Sobreviver com outra coisa. Vamos sobreviver com as frases a partir da 186. Então, nós temos lá assim, ó. Quanto à flexão verbal, corrija as frases que apresentarem o quê? Irregularidades. No caso aqui, eu já falei com vocês, no curso de 1000 frases, eu não gasto meu tempo inventando frase, não. Geralmente eu pego as frases de questões que já foram aplicadas em provas de concurso. Tanto que se você jogar uma frasezinha dessa no que concurso, é capaz de você achar a questão inteira, tá? Para o menino não falar assim, nossa, ela é criativa, hein? Não. Todos os benefícios que advirem. Tinha que ser todos os benefícios que advierem. De atos ilícitos acabarão por desmoralizar as instituições. Então, todos os benefícios que advierem. Advir se conjuga como verbo vir e todos eles têm base o quê? Vir. Eu sempre falo com o aluno, parece uma perda de tempo você ficar escrevendo isso aqui, mas é isso que, de certa maneira, vai fazer você o quê? Gravar. Então, a repetição, a exaustão leva à nomeação. Beleza? E é verdade, a repetição, a exaustão leva à nomeação. Fica fazendo que uma hora você vai estar lá, tá? Até rimou. Vou anotar essa frase que eu nunca tinha falado isso, que eu vou falar mais vezes. O Robson vai anotar aí pra mim, tá? Nem sempre convirá a todos, então o convirá aí tá tudo certo, né? Prestar o devido respeito às instituições que regulam nossa vida, o quê? Social. Convirá no futuro, beleza. Tá. Eu posso colocar assim, ó, nem sempre convém a todos respeitar o devido respeito às instituições que regulam nossa vida social?
Pode, mas aí em vez de você estar tratando a flexão, você está tratando um outro enunciado, que é a correlação entre tempos e modos. Como eu tenho regulam, e regulam está no presente do indicativo, o presente do indicativo combina com o próprio presente, mas também combina com o futuro do indicativo. Mas poderia, tá? Então aqui, ó, ele virá, logo ele o quê? Convirá. Porque você sabe que aqui eles são espelhados. O que caberia fazer caso nos propusessem extinguir todas as instituições que já foram manipuladas? Tá certinho, não tá, gente? Propusessem derivado de quê? De por base qual? Puse, puser. O conector tá aí, vocês viram que tem um caso? Se eles requeressem os bons serviços da instituição não seriam atendidos, uma vez que já a prejudicaram. Requeressem ou requisessem? Requeressem. Então, requeressem não é derivado de o quê? Eu ainda pus assim, ó. Requisessem não é de Deus. Porque aí você vai lembrando, né? Por serem honestos, nunca lhes aprouve beneficiar-se viciosamente das instituições públicas ou o quê? Privadas. Certíssimo, né? Nunca lhes aprouve. Então, aprove de aprazer, usa-se ou o quê? Na base. 191. O que é novo não destitui o que é velho, quando este influi, de fato, na ordenação dos paradigmas de uma época. E aí? Destitui, com I. Ah, mas também aparece isso? A reflexão do verbo, tá errado isso aqui. Então, aqui, ó, destituir termina em ir. Quando termina em ir, usa-se o quê? I. Então, aqui, ó, destitui, influi, possui. E aí eu posso aproveitar e falar, por exemplo, assim, ó, efetuar termina em quê? A. Aí usa-se o quê? É. Efetue, avericue. E não se fala averigue, embora as pessoas gostem. Beleza? E é bom que você anotou mais essa diquinha aqui, não é? Verbos terminados em ir são grafados com I. E verbos terminados em ar são grafados com E. E você já percebeu que isso aparece dentro de uma prova. É a conjugação do verbo, mas também está manipulando aí um pouco de ortografia.
Aí eu tô na 192. Sêneca não se absteve de enfrentar os limites da condição humana, o que requer coragem e constitui prova de sábia humildade. E aí, beleza? Certinho, né? Isso não tem problema, não. Olha aqui, Flávia, eu tenho o que requer no presente e absteve o que? No passado. Eu tive uma boa criação. Pretérito perfeito. Por isso sou quem sou hoje. Não tem problema, não. Não tem que estar tudo no passado, ou tudo no presente, ou tudo no futuro, não, né, gente? Por isso que chama correlação. Os tempos combinam entre si. Beleza? Então aqui não tem problema, não. E numa questão dessa, olha como é que a gente trabalha até enunciado fazendo frases. Se você pegar uma prova da FCC, o enunciado que é correlação, está escrito o quê? Correlação. O que está escrito flexão, está escrito o quê? Flexão. Não troca as bolas não, senão você olha coisa que não precisa e acaba errando. E a gente tem aqui dentro do curso de 1000 frases uma lista enorme de correlação entre tempos e o quê? Modos, tá? E outras bancas também cobram conjugação verbal, tá, gente? Não é só a FCC, não. O VUNESP cobra, Fundatec cobra, FUMARC cobra, o CESP cobra menos. Só naquelas questões que ele fala assim, julgue os itens quanto à correção que gramatical, cobra menos. O CESP ele já prefere mais uma questão de carga semântica do verbo. Se o verbo está no presente com ideia de passado, se ele está no presente com ideia de futuro, se ele está no presente pode ser substituído por uma forma de o quê? Passado. Então ele prefere esse tipo de questão. Beleza? E você prefere ser nomeado. Então vamos lá. 193. Não há hoje quem detenha. Gostaram? Não, tem que se detenha, né? Então, não há hoje quem detenha essa ânsia, que parece irresistível de só desejar o que é grande, o que é excepcional, o que é altamente desafiador. Gente, e essa frase é bonita. Vocês analisaram a frase filosoficamente? Não há hoje quem detenha... Não, eu fiquei apaixonada pela frase. Entendi, vocês estão separando forma de conteúdo, né? Eu não, eu achei a frase linda. Isso aqui dá uma redação, dá um tema filosófico. Acho que pode ser o tema de amanhã, que amanhã nós temos aula de redação, então acho que pode ser. Não há hoje quem detenha essa ânsia que parece irresistível de só desejar o que é grande, o que é excepcional, o que é altamente o que? Desafiador. Se você falar que você quer uma vida simples, o povo quer quase te matar. Né? Fala assim, não, gente, só quero morar na Serra do Cipó mesmo. O povo olha para você e fala assim, nossa, que estranha. Nem mesmo meus mais jovens alunos conteram ou contiveram? Contiveram. Que é derivado de quê? De ter base qual? Tive. Então, contiveram. Nem mesmo meus mais jovens alunos contiveram seu entusiasmo quando, diante das lições de Sêneca, reconheceram o valor que ele atribui. E o atribui eu também tinha que olhar, né? Eu ia falar assim, o atribui tá certo, porque eu já vi uma questão disso. Eu ia falar assim, terminou em ir, grafa-se com i mesmo. Só para eu ir relembrando essas regras. 195. Se ele perfazer todo o percurso das leituras obrigatórias. Perfizer. É derivado de fazer. E esse não estava lá na sua lista, mas se acrescentam. Derivado de fazer, base, fizer. Não é isso, gente? Perfazer, refazer, desfazer, não é isso? Ok?
Então, eu tenho lá assim, ó. Proseia com a antiga colega de turma há quase 1 hora e não atina com o nome dela. Proseia mesmo, né? Vai fazer prosia. Não faz o menor sentido. Proseia. Maquiar é maquia. Maquiar é igual ao verbo adiar. Isso aqui é porque alguém perguntou no presencial, tá? Então, uma dica à parte. Maquiar, ele se maquia. Eu me maquio. É igual ao verbo adiar. Senão a sua maquiagem vai ficar borrada. Né? O povo tem mania de falar maquia. Né? Eu adiro. Aderir, eu adiro. Só é feio, mas existe. É pouco habitual, né? Mas beleza? Maquiar e aderir, eu adiro. Ok? Eu rio, eu sorrio, eu valho, eu caibo, né? Embora eu não caiba em uma calça tamanho 38, né? Eu caibo em uma 42. Beleza? 197. É realmente espantoso como tudo parece estar acontecendo exatamente como preveu ou previu? Previu, né? Previu. Nesse caso, quando eu falo previu, prever é derivado de quê? Não vou trocar o tempo do verbo. Porque aqui, ó, é espantoso, presente. Como tudo parece estar acontecendo, presente. Como se previu, pretérito perfeito. Se eu colocar previra, eu teria que ter outra ação passada. Eu não tenho. Né? Mas eu também não vou trocar o tempo do verbo, porque a questão não está pedindo isso. Vocês já viram que vocês estão querendo mudar o tempo do verbo, né? Aí faz o exercício todo errado. Todo errado que eu falo assim, considerando a análise que você deveria ter, era de forma, e você está fazendo uma análise de tempo. Aí você está errando a análise. Ele não está preocupado numa questão que pede flexão com o tempo. Aí nessa questão do tempo, o enunciado é correlação. Beleza? Pode errar 10 vezes aqui, tá, gente? Só não erra lá na prova. Porque senão você olha a coisa trocada. E aí, numa questão dessa, você vê erro que não existe. Você vê a conjugação tá perfeita e você tá querendo trocar o tempo do verbo. E esse é o espaço para se errar. Concorda comigo? Erra aqui 10 vezes. Pergunta 80 vezes. Eu vou te responder 82. Flexão é para você olhar só a forma do verbo. A conjugação, beleza? Não é para você trocar o tempo do verbo. É para você observar se ele foi flexionado corretamente. É como se fosse um aspecto ortográfico do verbo. Vocês entendem isso? Se você flexionou dentro da norma. Aí estou na 198. A 198 foi morrer duplamente, né? Ele requis. Se existisse, teria de ser com S. Mas nem existe requis, nem com Z, nem o quê? Com S. Requis com Z é um horror, requis com S também é um horror. Então, nem isso e nem isso. Caso você pensou que o erro era isso. Ela requis imediatamente os seus direitos, mas não encontrou quem lhe atendesse. Ela requereu. Aí você sabe que requerer o quê? Não é derivado de querer. Cento e 99. Então eu tenho lá assim, ó.
Se intervisse a favor do amigo, certamente acabaria por se indispor com o chefe. Se interviesse. Então, essa está certa ou está errada? Eu não. Intervir é derivado de vir. Base, vie. Aí eu brinco com vocês, falo SACIP. Se interviesse, no caso. Antes mesmo que ouvisse a má notícia de que estava certo, atera-se à parede para não cair. Aí quem caiu foi quem estava lendo a frase, né? Não é atera-se, é o quê? Ativera-se. Né? Ativera-se. Aqui eu tenho derivado de quê? De ter, base como? Tive. Ele interviu no caso como prevíamos. Ele interviu ou ele interveio? Interveio. Ele veio, logo eu falo ele o quê? Interveio. Então, conjuga-se como verbo vir. E aí você vai aprendendo por repetição, tá vendo? E fora que ao fim do curso você ainda vai fazer questões o quê? Completas. Se o governo prevesse o ocorrido, poderia agir melhor ou previsse? Previsse. Porque prever é derivado de quê? De ver. Então, previsse. Com i. Derivado de ver fica com i. Vocês estão vendo que cada hora eu estou escrevendo de um jeito, né? Eu estou querendo te animar a fazer isso. Por isso, seu material tem espaço. Quando você estiver fazendo, não se limite a corrigir. Explica, porque é isso que, de certa maneira, vai fazer você gravar. Ah, mas se eu explicar errado, faz a lápis. Não precisa fazer a caneta, não, ué. Faz a lápis, qualquer coisa, você apaga, né? Já combinamos que você vai imprimir esse material quantas vezes? 52. Não, imprime 3. Uma cópia de segurança, você guarda. Uma para você fazer agora e a outra para você usar depois. Imprime frente e verso, imprime folha reciclada, né? E depois planta algumas árvores. Depois a árvore pode esperar, pode ser depois que você passar. Eu já plantei 10 árvores, então eu já plantei algumas. Pode ser depois da posse, aí você fala assim, ó, tomei posse, planos para a posse, ajudar uma instituição de caridade, boa, tem vários alunos que doam parte. Eu falo com o menino, não precisa, aí ó, já tem uma promessa em sala, mas não precisa ser o primeiro salário, não, eu falo que às vezes é até frustrante. O primeiro salário pode ser seu, isso, 3 salários, 1/3 para cada, tá ótimo. Primeiro pra você ter gosto, né? Eu falo, gente, pode ser o 5º. A questão não é qual. Mas você lembrar ali,
Quais são as minhas metas pós um grande objetivo? Plantar uma árvore. Ou plantar uma árvore é justo. Olha o tanto de papel que vocês consomem estudando. Então, é justo. Eu quero ir pro estado pra compensar as raivas que eu faço. Este fim de semana eu irei à Serra do Cipó só por uma coisa. Além de olhar minha piscina, como é que fala? Trincada, vazando na casa da minha vizinha, que eu vou resolver, ela pode dormir despreocupada. Além de olhar isso, eu também irei, ou não, observar o meu IP, porque eu tenho certeza que ele vai dar flores esse ano. Estou ansiosa. Eu vi uns brotinhos lá. Eu tenho 5 IPs do lado de fora, mais um do lado de dentro de casa. Já plantei umas 15 árvores, uma em conjunto com o Robson, que é a maior que a gente tem lá. O Robson resolveu plantar um pé de manga, mas em vez de ser uma manga dessas que a gente compra o pé e o pé já é, como é que fala? Tratado. Não, que ele fala que é um pé que fica um pouquinho menor. Não, é enxerto. Não, ele resolveu pegar um caroço de manga e falou assim, vamos plantar. Isso quando a casa era só um terreno, tá? Mais ou menos há uns 6 anos, 7 anos. Vocês não têm noção do tamanho que tá o pé de manga, não. Ainda bem que ele tá bem no fundinho do lote. E já deram quantas mangas? Umas 5, por aí. Eu trouxe dividir com o pessoal do curso. Tava uma delícia a manga, tá? Então, Robson que ajudou a plantar o pé. Linda a manga. Então, eu tô indo lá também para ver se meu IP deu flores ou não, se ele floresceu, se deu tudo certo. Espero que sim, né? E os outros eu não sei a cor, eu só sei a cor de 2, porque eu comprei e falei assim, ó, é igual filho, eu não quero saber a cor. Um é branco, o outro é amarelo, o resto eu não sei. O cara falou, sério que você não quer saber? Eu falei, não quero saber, você vai lá, escolhe, me dá do jeito que você quiser, 5 amarelos, 5 brancos, do jeito que você quiser. O cara tem como saber? Quem vende sabe. A muda é diferente. Foi ótimo. Eu adorei. Então, você está na 203. A sociedade não media. A sociedade não media ou ela não medeia? Sociedade não medeia. Ele odeia, logo ele o quê? Medeia. Se o governo prevesse o ocorrido, poderia agir melhor ou previsse? Desculpa. 201. Gente, desculpa, eu voltei, né? Eu dei uma voltada, né? A sociedade... Eu tô emocionada com a torta. A que eu vou comer no intervalo. A sociedade... Né? Já tô emocionada, é isso, fiquei ansiosa. A sociedade intervém em questões o quê? Relevantes. Esse intervém aí tá certinho, né? Não tá com acento errado, não tá com nada. Aí eu posso colocar assim, ó. Ele intervém, agudo no o quê? Singular, só para relembrar a regra. E posso colocar eles o quê? Intervém, circunflexo no plural. Então, ele intervém aqui, a frase estava perfeita. E 205, o governo, se requeresse o documento, teria mais chances. Requeresse mesmo, não é isso? Então, requisesse, essas formas não existem. Então, não vem de querer, beleza? E depois da torta, o que nós vamos estudar? Vozes verbais. Vozes.
Isso, aí a pessoa tá em casa, para de estudar e vai para a padaria. Menino, não, você não vai para a padaria e também não fica preocupado com essa torta, não, que torta só serve para dar celulite, vai ficar no seu quadril. Esquece isso, tá? Fica preocupado com o nosso curso aqui. Aqui, ó. Curso de 1000 frases. Então, você já percebeu que nós estamos mais ou menos na frase 205. Ainda faltam muitas frases. E já percebeu também como é que a gente faz. Então, a gente tem revisões. Revisões, não é o conteúdo completo. Serve para um aluno muito iniciante? Não. Eu falo isso porque acaba sendo ruim, né? O menino nunca viu nada. É melhor do que nada? É melhor do que nada, mas não justifica. É melhor se você está iniciando seus estudos agora, o que eu indicaria era um curso tipo português total, que é um começando do zero ou Gold, tá? Então, revisões sistematizadas. O que eu estou considerando como revisão sistematizada? Antes de corrigir as frases, eu não fui lá e no sistematizei 10 regrinhas para vocês? Sim. Quando a gente voltar do recreio, nós vamos sistematizar vozes, o quê? Verbais, recreio. Então, revisões sistematizadas, correção de 1000 frases, Então, aqui, ó, a gente faz depois, no finalzinho do curso, correção de mais ou menos 100 questões, às vezes dá um pouquinho mais. A gente geralmente vai corrigir 5 provas para você conhecer o perfil de cada o quê? Banca. Obviamente que no meu top 10 você tem CESP e o quê? CESP, SEBRASP, porque é o que faz mais concurso. Aí a gente sempre vai colocar um pouquinho de VUNESP, um pouquinho de FGV, e a FGV é muito boa porque ela tem um estilo de prova totalmente diferente de outras organizadoras, tá? E pego uma banca que tiver mais na moda, porque isso não vai ser no finalzinho do curso, então a gente espera, porque às vezes tem um edital aberto, aí a banca lá do edital é Instituto AOCP, aí eu pego essa. A banca lá é Consulplan, aí eu pego uma banca que tiver na moda. CESP e FCC nunca saem o quê? De moda. Ministério Público do Rio já foi divulgada, a banca será o quê? FGV. E aqui VUNESP sempre faz concurso, até no Rio a VUNESP faz concurso, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, VUNESP faz concurso em São Paulo. Pode parar com isso. É igual a FUMARC aqui em Minas, ela faz concurso em outros estados também. Então aqui a gente coloca mais outra ou outras, tá? Corrige. Fundatec, Rio Grande do Sul tem prova da FGV. A FGV está muito em alta esse ano. E mais do que estar em alta, no caso da IADES também pode ser, a FGV ela tem um perfil peculiar de prova, que requer uma aula específica para trabalhar paralelismo, para trabalhar interpretação de texto. Então, para que o seu curso fique mais completo, a gente vai fechar o curso com questões completas, que é uma forma também de a gente trabalhar um pouco interpretação de texto, beleza? Porque aqui a gente vai sistematizar um monte de revisão, igual a gente já viu na aula passada, tempos e modos verbais, função de pronomes oblíquos, nem lembro o que a gente viu, colocação pronominal, então a gente viu algumas coisas assim, aí a gente vai fazendo a correção das frases, sabendo que essas frases foram todas tiradas de quê? De prova, exatamente para a gente não perder essa conexão com o universo da realidade, né? E a correção de cerca de 100 questões ao final do curso de bancas variadas. O curso tem uma carga horária aproximada de 40 horas aulas, cerca de 20 vídeos, sempre dá para mais, gente. Eu falo assim, ó, eu sei basicamente o que eu gasto. 20 vídeos eu gasto até aqui. Depois eu ainda preciso de dar mais 5 aulas. Então o curso sempre termina mais ou menos com uns 25 vídeos. Eu te falo assim, porque você também se programa para assistir, tá? Então o nosso curso vendido tá aqui, 40 com 20 vídeos. Na verdade,
você terá cerca de 25 vídeos. Por quê? Porque eu sei o que eu consigo fazer. Eu já estou dando esse curso de 1000 frases há vários anos, então geralmente as provas eu deixo numa carga horária o quê? Extra. Tanto que com presencial eu já até combinei. As provas vão ficar fora da carga horária, em dias típicos ou atípicos. Atípicos, você vem gravar se você quiser comigo. Beleza? Porque, na verdade, a gente não vai conseguir colocar isso dentro da carga horária. Então, cerca de 20 vídeos, a gente grava toda quinta à tarde, gravamos com o aluno em sala de aula, a turma é presencial, eu estou aqui em carne e osso, é tudo de 2019 mesmo. Se os meninos quiserem dar um grito para ter certeza, vocês estão aqui, podem gritar. Não, não. Isso não é um grito. O curso custa R$ 350. Pode ser parcelado, está em promoção com 30% de desconto por R$ 305. Se você assistir a um vídeo por semana, você vai revisar bem português, vai conseguir ficar aí mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses estudando, né? Se você assistir um vídeo por semana, eu estou considerando 2 aulas, tá? Igual vocês estão fazendo. Dá quanto? Eu ainda fiz a conta antes da aula, vocês viram? Ótimo, amém. Obrigada, gente. Ai, ai. Olha aqui, isso porque antes eu ainda virei e falei assim, 30% de desconto, 350 vai dar 350, não sei por que eu fiz essa conta assim não, né? Mas enfim, 204, mais barato ainda, melhor ainda, né? Então é um curso acessível, beleza? Dá para você parcelar. Os meninos do comercial 32960590, o celular do curso eu sempre esqueço. E o nosso site é o flaviarita.com. Você pode chamar no chat. Aí você fala assim, nossa, mas quem não sabe o site? Vocês sabem que vocês já são o quê? Alunos. Mas muita gente que às vezes segue a gente no YouTube, assiste a aula, não sabe nem que eu tenho site. As pessoas perguntam assim, você trabalha em qual curso? No meu próprio, na verdade, né? Que é o flaviarita.com. E a gente também trabalha com outras parcerias, porque quem precisa de trabalhar, a gente não enjeita trabalho. É igual quem precisa de estudar, não enjeita a aula. Vai fazendo a aula aí. Tem muito conteúdo gratuito no YouTube, a gente está a semana toda aí. Sábado nós temos uma maratona, vale para vocês também, voltada para o TRF3, começando às 13 horas. Eu vou trabalhar redação e também parte teórica. Então, são aulas que são do curso do TRF3, que vão estar disponibilizadas gratuitamente no sábado, a partir das 13 horas. Mas não é ao vivo, porque às vezes o menino fica bravo de não ser ao vivo. Hoje é ao vivo. Se você quiser perguntar alguma coisa, mandar alguma coisa, hoje é ao vivo. Mas por que sábado não é? Sábado eu tenho uma palestra aqui no Ouro Minas, em Belo Horizonte. Então, como eu ainda não sou 2, não tem jeito. Né? É igual hoje à noite. Hoje à noite a gente vai ter uma exibição também de uma aula de redação TRF3, que é FCC. Ela também não será ao vivo, porque eu tenho aula com a turma do português, o quê? Total à noite. Então a gente está fazendo umas transmissões do TRF3 e são aulas que normalmente eu gravo na parte da manhã. Aí, de manhã, geralmente quem trabalha pode assistir ou não pode? Não pode. Então a gente prioriza reprisar essas aulas para vocês no turno da noite e sábado, que às vezes é o que você está precisando, tá? Tenho todos os sábados, às 11 horas da manhã, Enem, que é a nossa hora do Enem. Então, qualquer sábado, até a sua prova do Enem, às 11 horas da manhã, eu estou dando dicas de temas de redação e trabalhando o conteúdo de redação com vocês pelo canal do YouTube, beleza? Tem sábado que é ao vivo e tem sábado que não, porque se eu falar que sábado é ao vivo, tem dia que vocês estão me vendo lá no Caixa Prego, obviamente não é ao vivo. Eu tô lá na Serra do Cipó fazendo live e o menino tá falando assim, é ao vivo? Não, não é ao vivo. Mas foi gravada na semana, se vocês quiserem eu ponho data no quadro, igual hoje. Que dia que é hoje? 12 de setembro de 2019. Ontem foi aniversário da minha avó, amanhã é Dia Nacional da Cachaça. Amanhã, 13 de setembro, é Dia Nacional da Cachaça. Como boa mineira que sou, terei de prestigiar o Dia da Cachaça. Sou obrigada, gente. É uma coisa de identidade, né? Na sexta-feira, Dia Nacional da Cachaça.
Poxa, agenda cultural. Eu me sinto obrigada. Quem não conhece as cachaças de Minas Gerais, também é uma boa pedida. Né? Pode deixar qualquer... tem uma cachaça que chama Chora Rita. É ótima. Chora Rita. Né? Na hora que você for tomar a cachaça da Posse também tem. É boa demais, gente. Tem uma que eu comprei em Pernambuco e trouxe aqui para Minas Gerais quando eu fui dar aula em Pernambuco, chama Quebra-Cama. É ótimo. É ótimo, é perfeito.